Ah, meu amigo, minha irmã e meu irmão, que coisa linda, divina e maravilhosa estarmos aqui de novo pela sua web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. São 19 horas em Natal e 19 horas em Natal é o horário do programa Estação da Luz, aqui pela web rádio, que tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e, lógico e evidente, que do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje é sexta-feira, e sendo sexta-feira, nós temos a presença aqui linda, divina e maravilhosa do nosso querido José Soares. Boa noite, meu amigo. Como é que vai você? Bem, um pouco rouco ainda, mas faz parte do processo. Muito bem. Já como faz parte do processo aqui da rádio, no bom sentido do processo. Nós somos uma rádio espírita e é um programa espírita. Nós iniciarmos com uma prece. Eu vou até solicitar que o nosso irmão Soares faça a prece, mas antes eu queria aqui fazer uma leitura do, do livro Caminho Espírita, Jornada do Bom Combate, por espíritos diversos, pela psicografia de Francisco de Paula Cândido, o nosso Chico Xavier. Queridíssimo, Auxiliemos, né? Então ele traz aqui a seguinte posição: auxiliemos. É o que o nosso querido Emmanuel traz para a gente. Os que tombaram em sofrimento, deixa que a voz dele te alcance a vida. Não te presumas tão longe, frequentemente o espaço que os distancia não é senão aquele que te separa do lar vizinho. Enquanto nos detemos pensando nas lágrimas que lhes encharcam as horas, é possível que estejam a poucos metros de nós carregando fadiga e desilusão. Aos que talvez procurem mostrar um sorriso após remover os sinais de pranto do rosto, desfigurado em penúria, e os que, não obstante possuírem todos os excessos de uma existência faustosa, acalentam a ideia do suicídio, crendo ser a fuga única solução para as dificuldades que se arrojaram imprevidentes. Muitos abraçam empresas delituosas, adquirindo tormentos de espírito ao pé de outros tantos que escalaram a barranca da vaidade, despencando nos precipícios das trevas. Deixa que te visite o espelho da consciência. Vê-lo-ás sentindo-se por baliza de extrema caravana de angústia. Dói contemplar não somente os adultos algemados à provação, mas também as crianças e jovens espoliados de afeto, que a necessidade, em muitas ocasiões, relega ao espinheiro da enfermidade ou à vala do vício. Sim, desfrutas de saúde, se tens algum tempo disponível. Se possui influência ou se retém essa ou aquela sobra na bolsa, colabora para que se reduza o desespero e a aflição que ainda lavram na terra. Não exijas, porém, alheia gratidão para o auxiliar. Ainda mesmo que aos necessitados do teu concurso transporte no peito os corações empedernidos na sombra do mal, dos quais não é lícito aproximar por enquanto, a fim de não patrocinar em reflexões ou desordem, ora por eles, ampara-o de maneira indireta. As mães dos obsessores e dos ingratos, ainda quando desencarnadas, estão vivas. Elas vibram de esperança e felicidade com os teus gestos de amor e te dirão em prece de alegria no silêncio da alma: Deus te guarde e te abençoe. Emmanuel, pela psicografia abençoada de Chico Xavier, o título é Auxiliemos. E vamos agora pedir ao nosso irmão José Soares que possa ser o portador da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de prece, em forma de bênção, meu querido. Jesus, na presença dos bons espíritos, seus santos mensageiros, que possamos iniciar as nossas atividades doutrinárias nessa noite, com muita paz e harmonia, esperando os grandes frutos dela.
Que assim seja. Graças a Deus. Gostei muito da parte doutrinária, seu. E agora, vamos lá para o Evangelho de João, no capítulo 1. O evangelista João, ele traz, capítulo 1, 2 e 3, ele traz algo muito interessante. Ele começa assim, que é o evangelista João, no seu primeiro capítulo, os primeiros versículos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. E aí, seu? Jesus estava antes da formação do planeta Terra, como diz nosso irmão João, o evangelista, meu amigo Perfeito, perfeito. Zé Agora, Soares. é que faltou uma palavra para traduzir o que o João disse. Ah, E o tradutor oficial da Igreja Católica do século século IV, V, por aí, de Damásio, Papa Damásio, que São Jerônimo, muito culto, e ele não tinha, em latim, uma palavra correspondente a determinado assunto. Ele botou ele criou a palavra verbum. Só que, se no princípio era o verbo, ou seja, era a palavra, verbo. Verbo é aquela palavra que serve para modificar o estado de coisa, de ser e de agir. Então, certo, aí vem a questão das mônadas criadoras que André Luiz fala. Então, sei, no princípio era o verbo. E o verbo já era com Deus. Ou seja, no princípio, havia uma mônada para criar o universo. Ela estava nas mãos de Deus. certo. Como? Aí vem a questão. O Evangelho de João difere totalmente da temática de Mateus, Lucas E Marcos, e e Marcos. Marcos. Totalmente diferente. Ele já reflete toda a escolástica grega, principalmente no campo dos chamados mistérios. No princípio era o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, então tem que ter muito cuidado para nós compreendermos na linguagem de hoje essas questões. Mas João expressa muito bem, e se exige muita oração, iluminação interior para entender isso. E se colocar no plano gramatical, vai dar uma baita, vai repetir uma baita e uma confusão que tem repetirão de séculos. Porque a palavra, repita, não existia no latim uma palavra correspondente à mônada celestial. Aí João, criou a palavra verbo, verbo em português, verbum em latim. Quer dizer, aqui a palavra que cria, tá certo? Numa correspondência com o Oriente, foi um respirar de Brahma, que durou, teria durado 2 bilhões e 400 milhões de anos. Quando terminar esse período, aí Brahma faz, chamou de volta o ar, aí dissolve todo o cosmos e cria novamente. João fez isso ligando-se com a filosofia mais alta e dando um toque na escolástica hindu. Parabéns a João e àqueles que me ensinaram isso. Ok? Tavares, ok? Alô, Tavares? Isso, e nós aqui no aprendizado. Mas são perguntas que o Espiritismo responde, e foram mandadas algumas perguntas, tem outras que estão chegando agora, e essa basicamente chegou agora. Né? Diga. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no ar. Aí. Perguntem o que quiserem. E eu responderei o que souber. Muito bem, olha aí. Deixa eu ver como é que tá aqui. É que tá horrível isso. O que é isso, senhor? Vamos pedir aqui ajuda aos universitários. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ai, Jesus.
Onde fica o espírito de uma pessoa viva? Júnior de Parnamirim, onde é que fica? Fica dentro, fica fora? Onde é que fica esse caboclo, como diz o outro? Júnior, vamos partir da lição maior de André Luiz em Missionário da Luz, o item Reencarnação, capítulo. Quer dizer, o ovo, trouxeram o reencarnante, houve um trabalho de redução do Segismundo adulto e ficou o tamanho de uma criancinha. E foi colocada no ventre da mãe. Só que a forma reduzida perispiritual de Segismundo era animada pelo espírito dele que estava dentro da forma. Se era na cabecinha da forma, no peito do pé, eu não sei precisar. Agora, aí diz que o óvulo foi fecundado e começou a desenvolver. E o óvulo fecundado preencheu todas os interstícios do perispírito, ou seja, ele ficou 100% agregado ao corpo. Então, o corpo, o espírito da pessoa encarnada, fica no corpo material. Agora, dentro do psicossoma dele, o espiritual, do seu perispírito. E quando ele veio, Segismundo vem reduzindo, ele reduz de adulto para criança a forma dele, mas quando ele está na forma adulta, ele falava como adulto. Quando chegou naquela forma que ele foi colocado no ventre da mãe, assim, ele deixa de falar, e o óvulo vai se desenvolvendo, o óvulo já fecundado, e vai cobrindo todo o corpo espiritual de Segismundo, interpenetrando célula por célula. Pronto. Aí, está no corpo espiritual. Por quê? Olá, Tavares. Está no corpo perispiritual. Tô agora, que o meu microfone está com um defeitozinho aqui. Então, o corpo, o espírito fica no corpo perispiritual, é isso que você está dizendo para a gente? É isso que você acabou de confirmar? Raciocínio contra Luiz. Segismundo foi trazido para o quarto dos pais. Aí aumentou disse, Segismundo, pense em ser criança para vencer como adulto. Ele vai pensando e aquele homão vai reduzindo até chegar à forma de um bebezinho. E foi colocado dentro da barriga da mãe dele, da mãe dele, da filha mãe dele. Tá certo? Ele, o espírito está dentro do arcabouço perispiritual. E foi colocado lá dentro. Só que com o desenvolvimento da fecundação, todo o corpo desse mundo espiritual foi sendo envolvido e preenchido célula por célula com as células do perispírito. Maravilha. É interessante. Dá o que pensar. E a gente precisa estudar mais um pouquinho, né? Também, né? Porque são muitas coisas. Mas tem uma pergunta aqui que chegou já durante a semana, eu até inclusive já passei para você. Sérgio de Pinho, qual a visão do Espiritismo sobre a epilepsia? Aí deixa eu completar aqui um pouquinho. É uma doença do corpo, porque eu já vi uma pessoa com um ataque de epilepsia e é algo dantesco, tá entendendo? Ou é uma doença mais a nível espiritual? Primeiro, vamos partir do nosso corpo físico, né? Então, algum desacerto no cérebro dele faculta o ataque epilético. Chico Xavier, no livro No Mundo Maior, tá vendo direitinho aí? Tô. Tá vendo direitinho? Agora, peraí, ajeite melhor, ajeite mais, aí, pronto. Assim, No Mundo Maior. No Mundo Maior, no capítulo 8, chamado No Santuário da Alma, ele narra um caso no Rio de Janeiro, de um rapaz chamado Marcelo. Ele tinha ataques epiléticos. Agora, os espíritos só se aproximavam para piorar o quadro quando era o bio dele que iniciava o processo epilético. Porque é no bio. É tanto que, nesse livro, de Frederic Caldas Schubert,
Na página 222, ela faz uma análise do caso Marcelo. Chico Sim. menciona o caso Marcelo, que já no livro de André Luiz, no Mundo Maior, capítulo 8, no capítulo no Santuário da Alma. Chico percebe que o Marcelo era o filho de. Era Zeus, era Marcelo, Vantuí. Zeus. Zeus Zeus Vantuí. Vantuí, filho de Vantuí de Freitas, que era o príncipe da febre. Quando o quadro Bio se instalava, eles acoplavam, para não serem vistos e maltratar o Marcelo. Só com a visão de Chico Xavier, perfeito, no campo mediúnico, né, ele viu os espíritos. Ou seja, quando havia um choque entre os elementos cerebrais dele, aí que ele entrava em estado confusivo, os espíritos chegavam para potencializar aquele ataque. A base é Então, bio, a base é bio. Agora, que há interferência a partir do momento das trevas, sim, para complicar o quadro. Porque o epilético é um devedor muito perigoso no passado, digamos assim. Certa vez, Soares, só para você ter uma ideia, uma pessoa me chamou e disse que quando viu um ataque de um epilético ocorrendo, ele disse que viu perfeitamente como se fosse um espírito agarrado, assim, como se fosse não uma gravata, mas uma corda no pescoço do cara e puxando como se fosse para enforcar mesmo, né? E o cara se debatendo. Nesse caso específico, isso seria uma obsessão, quer dizer, porque ela viu perfeitamente o espírito tentando sufocar e retirar a vida, ou seria mesmo um caso de epilepsia, porque essa pessoa tinha isso constantemente. Primeiro, a epilepsia Muito. está no bio, nosso corpo material. É Ah, problema do cérebro que faz aquilo. Quando se estabelece aquilo, aí a estrela chega e faz a acoplagem em determinado centro de força dele. Aí piora o quadro. Por isso que exatamente do Vantuí de Freitas, do filho de Zeus, que eu conheci esse rapaz, o tratamento é conjunto. É o passe magnético, digamos assim, e o remédio da medicina terrestre, para equilibrar. para fazer o O equilíbrio. quadro, Então, eu assisti uma vez, o quadro é terrível. como Ok? é que é? Eu não entendi. Eu não entendi, me Eu assisti perdoe, uma vez, Soares. na André Luiz, Ah, após uma reunião, um rapaz sofreu um ataque epilético. É sim, no André terrível. Luiz, Olha, no centro André Luiz, não é isso? André Luiz. Certo. Então, resumindo, há um descompasso, assim, eu não sou médico, vou usar cerebral dele, que faculta o ataque epilético. Quando se estabelece, as trevas chegam a. Ele nasceu epilético, em função de problemas no passado. E os seus inimigos vêm para potencializar. Aquele que vem se vingar dele, digamos assim. Sim, sim, sim. Então, Então, de qualquer maneira, é conjunto, hein? É bio ou espiritual, é, é conjunto. é conjunto. Não tem como separar o joio do trigo, né? Como diz o outro, né? Então, recomenda-se a leitura do capítulo 8 do livro Mundo Maior. O capítulo chama-se Do Santuário da Alma. O caso Marcelo Zeus Vantuí. E olhe bem, Ivan Tuí de Freitas foi presidente da Federação Espírita Brasileira, então é um caso bastante interessante de ser estudado. Então, Chico chegou a essa conclusão. A descrição da André é tão perfeita que ele Vantuí disse: Isso aqui é minha casa. Isso é minha casa. O Chico, pelo visto, não vocês conhecia a foram lá casa. sem me avisar. É, certo? Muito bem, seu Soares, isso é uma capacidade. Temos aqui mais uma outra pergunta. Deixa eu ver aqui, que era uma, eu botei outra. Suzana Marques, do Alecrim. Existem as chamadas cirurgias e curas espirituais, seu Soares? Para a Suzana, esse livro, Cirurgias Cirurgias Espirituais. espirituais. Essa senhora é de autora Leda. Leida Lúcia de. Ela passou a trabalhar com Arigó com 12 anos de idade. Ela anotou tudo isso aqui. As cirurgias existem. E Arigó fez casos
desafiadores, com o doutor Andriy Rapuraki, chefe da NASA, que foi a Comando do Campo para testar Arigó, e passaram 4.000 pessoas para Arigó, e a equipe da NASA, de médico especial da NASA, que vê a Comando do Campo, não encontrou nenhuma falha no diagnóstico. Certo? Então, isso aí. E já disse aqui, mas vamos repetir. Quando Roberto Carlos voltou da Alemanha com seu primeiro filho, Segundinho, e lá ele foi operado no centro hospital na época mais avançado da Terra, a informação é que ele não tinha solução no caso dele. Sim. Reinaldo Leite, que veio aqui várias vezes em Natal, quer dizer, deve ter mais conhecimento, trabalhava na Rede Globo, era advogado, aí falou com o Roberto Carlos disse, quero ir, vamos lá. Em avião particular, foram a Comando do Campo. O Reinaldo, Roberto e Nice, que era a mãe do filho de Roberto Carlos. Quando eles chegaram na casa de Arigó estava almoçando. Entraram e disse, Arigó, esse aqui, Arigó disse, eu já sei quem é. Arigó era muito grosso. Aí Arigó pegou a faca, que estava melada de gordura, a carne do almoço, foi aqui no olho de Segundinho, tirou para fora e raspou e colocou no. Só que, para a sorte do menino, quando ele disse que vou atender, então a esposa de Roberto Carlos passou o menino para a mãe de Roberto Carlos. Quando ela viu o olho de fora, ela caiu no chão. Aí ele disse, ele não vai ficar bom não, mas vai vendo alguma coisa até a idade. Depois disso ele passa a não ver mais nada. E de fato, cumpriu-se a previsão dela. Então as cirurgias existem. Eu vi cirurgias espirituais, a criança atravessada no útero da mulher, a mãe estava grávida, e o médium ajeitou a criança, e a criança nasceu normal. O pai foi normal, a criança estava atravessada. Eu assisti isso. Tá certo? No Bilhete de Menezes, João Cecílio, N curas, e também. Então, agora, na época atual, diga. Pois não, pode dizer. Na época atual, isso está reduzindo por um fato mais simples. É que os centros estão se afastando cada vez mais da prática mediúnica. Também tem isso. Mas lá no Bezerra continua, a gente também tem. E eu vi casos fantásticos. Um foi com Francisca de Arlindo. Você sabe muito bem o problema que ela teve. E nós estávamos com a equipe aqui do Dr. Fritz, aqui em Natal, com o médium, lá de João Pessoa. E como é que era o trabalho? A pessoa vinha, ele passava na desobsessão para fazer o trabalho desobsessivo. E depois desse trabalho vinha para falar com ele. Então, quando tinha alguma, eu fazia isso. Depois que dava uma limpeza organizada, vinha para falar com ele. Foi muito interessante, porque quando Francisca e Arlindo se aproximaram, ele olhou assim e disse, pode passar. Não mandou nem para desobsessão, nem mandou para ir para cura. E disse, isso aí é duplicata atrasada. Nós não vamos mexer. E realmente, pouco tempo depois, dona Francisca chegou a desencarnar. Teve um outro caso, nesse mesmo dia, chegou um senhor lá com 2 hérnias, e eu filmei isso, tenho filmado, 2 hérnias. Aí ele disse, me diga onde é que está a hérnia. Aí ele disse, está aqui, uma desse lado aqui, pegou assim, na hérnia, a própria pessoa, e pegou aqui do outro. Aí ele apontou assim, essa daqui e essa daqui é. Aí quando o cara pegou aqui, ele disse, não está mais aqui não. Saiu. Desapareceu, né? Então, não só existe... Foi pelo invisível, né? Pelo invisível. Pelo invisível. Agora, as cirurgias existem e as curas espirituais existem. Agora, depois eu vim descobrir que o caboclo, que é Seu Pereira, o cara não é uma capacidade intelectual intelectiva, não. Era um homem de bem, em toda a expressão. É por isso que ocorreu essa coisa assim tão rápida, né? Então, era isso que eu queria falar com relação a curas espirituais. Mas aqui no Rio Grande do Norte, nós tivemos, fora João Cecílio, algum outro médium, já que você tem bastante experiência na vivência espírita. Fora João Cecílio, outro médium de efeito curativo igual
Ou pelo menos Mas parecido com Cecília ou não? teve dois fora da doutrina espírita, mas de Umbanda. Foi Exaltina e aquele Cícero do Centro Espírita Padre Cícero. Os dois faziam Sei. curas dentro da temática de Umbanda, respeitável em todo sentido. Então teve esses dois casos, mas que não foi dentro da questão da... Mas faziam cura, faziam cirurgias. Agora, usava. Era dentro da temática da Umbanda. Com bons resultados. Com bons resultados. Bons. Certo. Muito bom. Temos aqui, mas o negócio aqui do computador está horrível aqui para colocar perguntas. Não está muito bom hoje, não sei porquê. Mas está aí. Qual a... Não, isso eu já botei, Jesus. Espera aí, só um momento. É esse aqui. Paranormalidade é sinônimo de mediunidade? Pergunta Fátima Diniz das Rocas. A paranormalidade é a mesma coisa de mediunidade ou estão em campos diferentes? Digamos assim, que nós chamamos, Allan Kardec dos médicos classifica a mediunidade. A ciência foi estudar e como esses fenômenos ocorriam por meios diferentes, paranormalidade, ou seja, para do grego, ao lado do normal, esses fenômenos, que são normais para nós. São as cirurgias, são os transportes, e assim por diante. Agora, aquilo que nós chamamos de faculdade mediúnica é um ato, espécie de ato mediúnico. Para a ciência, são fatos que ocorrem ao lado do normal. Ele só fala em língua portuguesa. Aí quando está envolvido, aí fala em chinês, em mandarim. Então, isso é um fato paranormal. Para nós espíritos, não. Foi um fato espírita, um fato mediúnico. Não quer dizer que todo paranormal seja médio. Quer dizer. Mas, vamos supor, nem todo paranormal não é médio, mas todo médio poderia ser um paranormal para tentar esclarecer para a Fátima? Podemos dizer que sim, porque eles vão... os fenômenos que a paranormalidade estuda são fenômenos mediúnicos. Agora, tem alguns fenômenos da paranormalidade, é o próprio médico que promove. Sim. Certo? Então, aí diz, isso aí não tem espírito, não, isso é algo paranormal, ao lado do normal. Ou seja, são faculdades que ainda nós não conhecemos, vai por aí. Então, não deixa de ser diferente. São parecidos a base, mas ela tem, mas o contexto é diferente. Aí não pode dizer que... Ele escreve em mandarim a pessoa, mas ele não é espírita, ele não é médico. Mas ele sentiu o impulso de escrever mandarim. Para nós espíritas, mandarim é o idioma chinês falado em torno de Pequim. Quando o médico pega na pena e escreve, aí vem a nossa classificação. Ele é um médico poliglota. Ele escreve na língua materna e mais de 2 línguas não maternas. Então, quer dizer, para a ciência é um fato não normal. No esquema normal. Fica ao lado do normal, por isso é paranormal. Lembrando que a palavra paranormal, esse termo grego para, quer dizer, ao lado de. É um fato mediúnico que ocorre para a ciência ao lado do normal. Para nós espíritas, é um fenômeno mediúnico. Muito bem, mas vamos apenas supor o seguinte, Soares, nesse caso que você falou aí do mandarim, que inclusive é o idioma mais falado no mundo. O inglês não é o mais falado, infelizmente. É o mandarim pelo caso a 1 bilhão e bota e força. Mas vamos lá. Eu comecei a escrever em mandarim, mas aí foi por uma influência mediúnica de algum espírito que começou, me deu aquela coisa e ali teve uma passividade mediúnica. Ponto. Mas vamos apenas supor que eu comece a escrever em mandarim, mas porque uma das minhas vidas anteriores, eu fui chinês, vivi uma vida chinês e era lá, sei, um bom escritor chinês. E ali eu tenho um insight e começo a escrever, só que não tem nenhuma entidade espiritual próxima. Não tem aquele vínculo espírito
médium. Nesse caso, em que é o meu próprio espírito que está escrevendo por um arquivo que eu acessei nas minhas vidas anteriores, isso pode também ser considerado uma mediunidade, uma paranormalidade? Onde é que estaria inserido isso? Raciocinemos assim. Você pode, você diz muito bem, ter vivido na Índia, na China, e momentos, porque você, de repente, o seu conhecimento subconsciente toma conta aqui do seu consciente, você escreve. Outras, eu sou médium, como na classificação de Ernesto Bozano, poliglota, várias línguas. Então, eu escrevo e recebo espírito em língua diferente, porque no passado eu vivi essas línguas. Certo. Pronto. Então, o que você diz está certo, e o que eu estou dizendo está certo também. O médium pode, por si só, escrever, voltar ao passado e escrever no dia que ele viveu lá atrás. Pode, perfeitamente. Então, aí vem a grande pesquisa de Alexander Aksakov, é o chamado animismo, né? Aí você é um processo anímico. Aí as suas forças subconscientes tomam conta do seu lado consciente e você passa a ter outra personalidade, começa a escrever uma língua estranha. É um fato anímico. Outro espírito chega, toma do seu braço e escreve. No encerramento do Congresso Espírita de Paris, 2004, enquanto Raul Teixeira falava, por uma belíssima palestra, Divaldo Pereira Franco escrevia. Só que Divaldo Pereira Franco escreveu em francês. E em vez de escrever da esquerda para a direita, não, escreveu da direita para a esquerda. Para ler a mensagem, trouxeram um espelho, colocaram assim diante de todo mundo, para inverter a leitura e leu. A mensagem era Napoleão Denis. Um fato mediúnico espetacular, porque, além de ser uma língua que Divaldo não domina aparentemente, mas que foi escrito em sentido inverso, da direita para a esquerda. E só botando o espelho que inverteu essa leitura. Você já viu isso Já. Você já tinha... Já tinha visto isso e também tem um fato também com o Chico, né? Quando ele foi na América com Valdo Vieira, também tem uma psicografia que ele fez em inglês que só se lê através do espelho, né? É chamada psicografia especular. Muito bem. Então são fatos importantes que demonstram que não é a mente médica que faz isso. Então, olha bem, a gente pode dizer que todo fenômeno mediúnico tem um animismo. Animismo na seguinte maneira, que tem a alma do médium envolvida. O médium ele não é um ser passivo, é uma coisa que você não é um fantoche. Ele tem uma vontade, ele tem um conhecimento que pode influenciar, inclusive, a própria mensagem do espírito. Emmanuel diz no livro Emmanuel que todo e qualquer fenômeno mediúnico, inclusive a materialização, tem uma base anímica. Lógico. Então. Tem uma base anímica. O médium dá as condições. Se Emmanuel falou, meu amigo, a gente tem que estudar mais, né? Estudar mais. Toda. Ele faz a ressalva, inclusive a materialização. É que na materialização, vamos partir do princípio seguinte, que cobrindo o corpo material nosso, ele tem um corpo etérico, chamado duplo etérico. O duplo etérico, ele sai aqui entre as células a uns 2 a 3 centímetros do nosso corpo. O médium de materialização exuda pela boca, narina e ouvidos, orifícios possíveis, alguns metem até pelo ânus, mas que é o plasma de qualidade inferior, e de repente forma-se um boneco, tem uma forma humana e fala. É que ali estaria, no caso, o duplo etérico do médium. Há um caso contado pelo professor José Fernando Pires, no seu livro de Parapsicologia e suas perspectivas, é que o médico materializou um personagem e alguém na rua passou e empurrou a porta. A luz solar entrou, o médico perdeu a perna. Fecharam a porta, oraram, imploraram até que a perna do médico foi refeita.
E nós vamos ser falando em Herculano Pires, a partir de novembro, a professora e filha nas horas vagas do Herculano Pires, a professora Heloísa Pires, vai fazer um programa aqui com a gente sobre Herculano Pires, o homem no mundo. Um programa que a gente está esperando com muita, mas com muita ansiedade mesmo. Soares, como você falou em materialização, você já assistiu, nesses seus tempos todos, alguma materialização? Eu vou explicar por que essa minha pergunta. Eu fui ao Rio de Janeiro e eu fui na sede histórica, lá da Federação Espírita Brasileira, que é na Rua Passos, da Avenida Passos. E lá no primeiro andar... Número 30. Então pronto. Lá no primeiro andar tem umas cristaleiras, assim, cheio de limão, cabeça, flor e tudo mais, que é justamente a cera quente que se colocava para se comprovar depois que houve a materialização. Você já presenciou? Porque eu ouvi falar que aqui em Natal, lá no... Não é o nome do rapaz ali na Pudi? Ele fazia... Valdemar Matoso, né? Não, Você não era chegou Natal, não. a presenciar? Eu nunca achei materialização, e pelo que me consta, não sei se Valdemar Matoso fez aqui em Natal. Iria para a cidade de Pernambuco, no interior de Pernambuco. Sim. Pelo que me consta, não sei se vai ver aqui em Natal. E eram materializações muito bem feitas. Maravilha. Lamentavelmente, eu nunca assisti. Muito bem. Tem um centro lá, que eu até visitei lá no Rio de Janeiro, o Frei Luiz. Sim. E o Frei Luiz, ele passa quase a reunião todinha materializado, curando as pessoas e trabalhando. É um negócio fora do comum, viu, amigo? Mas eu não tive a oportunidade de ver que na época não estava havendo essa possibilidade. Então, olhe bem, nós falamos agora em paranormalidade e mediunidade. Chegou uma pergunta do Heitor Silva, Cidade da Esperança. A diferença entre percepção extrasensorial e a percepção mediúnica? Essa expressão, percepção extrasensorial, é própria da parapsicologia. É aquela percepção que eu tenho fora do sensório normal. Então, por exemplo, eu estou aqui em Natal, aí vejo um incêndio de uma pessoa. Mas, agora, quando eu me concentro, eu começo a sentir que alguém está se aproximando de mim calmamente. Sim. E tem a percepção, as minhas antenas mediúnicas estão ligadas e eu capto a aproximação deles. Esse tipo de percepção eu tenho sempre. E, ultimamente, a espiritualidade tem tido uma preocupação muito grande comigo. Eu acho que eu vou desencarnar, não sei quando, mas eu acho que eu vou desencarnar. Antes do final do século isso ocorre, não se preocupe. Antes do final a gente não chega, nós dois não vamos chegar no final desse século, nem se preocupe, isso eu lhe garanto. O que é uma boa de ver. Então a percepção extratorial está muito ligada ao meu esforço consciente em avançar além do normal, da percepção normal dos meus limites, e a percepção mediúnica é que eu sinto que alguém está se aproximando de mim e parte daquela interligação comigo. Então, há uma diferença básica muito interessante. Porque a percepção mediúnica ela estaria mais ligada naqueles exercícios que a gente faz quando vai começar a estudar a mediunidade, a percepção espiritual, a aproximação, envolvimento. Perfeitamente. A lei mediúnica. Porque ela está muito mais ligada ao campo mediúnico, vamos dizer assim, quer dizer, uma entidade espiritual e o médium. E essa extrasensorial eu posso perfeitamente ter uma espécie de um desdobramento ou como é que se diz, uma vidência, uma clarividência e ver, como você falou, um fogo em algum local lá em João Pessoa, muitos quilômetros de distância. É isso, mais ou menos, que a gente poderia trabalhar? Mais ou menos raiz quadrada disso. Ainda bem que não é a cúbica, né? É a quadrada, né? É a quadrada. Muito bem, então vamos ver aqui o que é que tem mais. Eita, essa daqui é fogo. O Tarcísio Viana, de Ponta Negra.
que relação há entre obsessão e vampirismo? Aí eu pergunto, é a mesma coisa ou tem alguma Não. relação entre um ou são diferentes o O processo vampirismo, obsessivo o e o vampirismo é processo... uma fase muito aprofundada de um processo obsessivo, em que o Sim, então a obsessor. obsessão ela sempre vem antes e o vampirismo vem depois que você está falando. Vamos lá. Obsessão pode. A classificação de Kardec. Obsessão simples, a primeira Certo. etapa. A segunda etapa, fascinação, e a terceira, possessão. Na possessão é que o espírito suga a pessoa. Ele tá dono do corpo da pessoa. Espírito que utiliza esses instrumentos para realizar trabalhos materiais na face da terra, do campo do bem ou do mal. Então, a percepção, a questão da sua pergunta é essa. É que você não pode misturar uma coisa com a outra. Ok? Ok. Mas me diga uma coisa, na questão do vampirismo, vamos lá, vamos só trabalhar isso aí. Tem uma cena muito interessante no livro, acho que Sexo e Destino. Eu esqueço o nome do personagem, que ele não quer sair para beber, ele inclui tá de pijama e tudo mais. E o espírito vai lá e faz uma coscazinha na garganta dele, ele dá aquela tossida, aquele pigarro na garganta, e ele acha que, dando uma talagada lá de uma coisa dentro de casa, tá muito bem. E ele vai lá no barzinho dele e toma uma cachaça lá, assim, uma bebida lá. E eu me lembro muito bem do comentário do André Luiz, que ele diz assim: eu nunca vi uma simbiose tão grande que não dava para perceber que quem estava bebendo se era o encarnado, que era o personagem, basicamente, o personagem central do livro, ou se a entidade que estava acoplada a ele. Isso já No, seria um vampirismo? é uma parte de vampirismo. O encarnado tomou o álcool, a substância, a bebida, e ele pegou a parte etérica da bebida. Certo? Então, já há uma perfeita identificação entre a pessoa encarnada e desencarnada. Para tomar conta do outro e vampirizar suas energias, é questão de tempo. Dizem que Certo. nunca bote o primeiro cigarro na boca e nem levante o primeiro copo. E se levantar, já viu, está perdido. Tem um Você, bocado de gente doida para beber com você. você se torna chamado Ramati chama os canecos vivos da espiritualidade. Você bebe para alimentar a tropa. É por isso que o caba bebe, bebe e não fica bêbado. Mas não, esse caba bebe aí, meu amigo, bebe o dia todinho e não fica bêbado. Quer dizer, ele e uma multidão, né? Algumas práticas mediúnicas, o médio ou o cavalo toma uma garrafa de cachaça e quando termina está normal, normal. Olhe bem, Você conhece isso muito bem, né? eu vi isso e eu tenho um testemunho. O médium, ele tomou de uma lapada só. Eu tô vendo, não foi ninguém, não. Eu e Dona Elizabeth. Lá em Recife, ele pegou uma garrafa de pitu e tomou, porque aquilo é água ardente. Eu digo, esse cara vai queimar o pobre do médium todinho. Tomou de uma lapada só e ainda disse, isso aqui parece tá frio. O negócio, ele fez um comentário, né? E depois que o médium diz. É, como é que foi que ele falou, o nome que ele falou? Esse negócio frio, não sei o quê. Um negócio assim, né? Que nem estava quente nem nada, né? É doce, é muito doce esse negócio. E depois que o médium acabou a reunião, eu fui para perto dele, eu fui para, viu? Eu Sim. fui para ver o bafo. Se Tá tinha normal, bafo, normal. amigo, nada, nada, nada. Eu ainda Então, fiquei olhando. essa parte etérica, que é tipo um éter, é aquilo que o espírito absorve. Hum. O álcool, sem a parte etérica, sem o elemento dinâmico da cachaça, ficou com o espírito desencarnado. E eu O fiquei que pelo olhando, qual sabe, só. o médio, ou cavalo, né, chamado Ah. não banda, né? Ele não sente nada. E eu fiquei olhando ver se ele botava alguma coisa de pastilha na boca, mas não, tava um hábito Não, normal, sem cachaça, sem nada. Isso aí eu nada, vi nada. com os olhos. Me diga uma coisa, já que a gente está falando em vampirismo aqui, antes da gente partir para outra pergunta, tem o caso muito famoso do filho do Dr. Bezerra, que tem relatado até por Divaldo Franco, um relato emocionante, em que o espírito diz assim: olha, eu não tenho nada até com relação a aquele o filho que Bezerra
Quinto Varo, se eu não me engano, né? E que ele diz assim: olha, se eu largar o seu filho agora, eu estou vivendo tanto das energias espirituais e ele das minhas energias materiais, que se eu largar bruscamente, ele morre. Nesse caso específico, seria já um vampirismo assim, estado quase que final, que um e outro estão vivendo das energias, nesse caso de Bezerra, do filho de Bezerra? Vampirizar quer dizer você sugar a pessoa. Você vampiriza. Já viu um domínio total. Um domínio total. O vampiro, na lenda, ele não morde aqui o pescoço para tirar o sangue. Então, É. ele tem são espíritos dedicados ao mal, tem técnicas em que o que ele bebe, ele pega a parte etérica e se alimenta com aquilo. Por isso que é bom você não manter bebida em casa, se beber, beber socialmente no clube, pouquíssima coisa, para não dominar o cérebro, para que o cérebro não fique dominado, aí você passa a ser instrumento das trevas. Torna-se um caneco vivo deles. Aí é a vampirização aprofundada. Para encerrar esse tópico do vampirismo, que a gente falou muito em vampirismo em relação à bebida, a cigarro, não beber, lógico, isso é normal. Mas vamos supor, pode também existir o vampirismo, vamos supor, a nível espiritual. Eu sou conversador, eu sou falador, eu sou fuxiqueiro, eu gosto de sexo, eu gosto de noitadas assim, sem ser a bebida, mas de jogo, ou eu gosto da maledicência, de fazer maldade. Isso também pode, um espírito também pode viver dessas energias puramente espirituais, sem ter nada da questão de soltar com. Pronto, agora tem fake news, muita mentira. Você gosta de fazer isso? Pode também ter nesse ambiente essas questões de vampirismo? Olha, Zé Augusto da Costa, em 1952, 3, saiu de casa e foi ao centro da cidade para fazer uma palestra no psicanalista, coisa rara que é para chegar aqui em Natal. Mas no caminho, entre a casa dele, a seca, e o local da palestra, Peraí, só para o pessoal identificar, Zé Augusto é um da dos costa, fundadores da da, seca, da SECA, Alberto né? Então, Noturno, só Alberto Alberto Noturno, só para a Noturno. gente ter uma ideia. Muito bem. Quando, Augusto disse que quando cruzou a calçada do bar, um senhor pegou um copo de aguardente e entonou. De Augusto disse que o maior medo da vida dele. O espírito estava colado a ele, absorveu todo o tônus vital da cachaça. Então você passa a ser, ele gruda em você, e quando ele sente necessidade, ele induz você a beber. Assim como, se ele for um libertino no campo do sexo, ele liga você de tal maneira que você tem sempre um ensejo de estar mantendo relação sexual de forma desbravada. Porque uma coisa é você usar o sexo para a sua alegria, para o seu enlevo espiritual, para gerar novos corpos. Uma coisa é você usar o sexo como fonte de prazer no nível mais rende Mais possível. baixo possível. Rende, mais baixo. Então, é esse cuidado. Olha, Paulo de Tarso diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso pecar, eu posso ser uma pessoa regada no sexo e pela boca eu me perder, comer demasiadamente. Eu posso controlar boca e sexo, mas meus ouvidos só entrar de maldade. Você entende que o homem de bem é um homem completo. Ele pensa bem a todo instante na paz da terra. Muito bem. Maravilha. Então, nós temos aí mais uma outra pergunta. Não ficou identificado. Chegou agora. No estado de loucura, quem está doente? O espírito, o corpo físico ou ambos? Sem a loucura, como as ciências médicas classificam, ela está adstrita à parte bio. Com a avançada das médicas, aí ela foi se afastando, aí tem a psicanálise, e aí é por aí, né? A família psi. Então, a um intercâmbio começa com o problema de ordem material. Sobre ela que vai Pois se não. criando, vai se criando as condições para que a loucura em si mesmo se instale em definitivo.
Mas o início é bio. Temos que cuidar com o nosso corpo. Seria na mesma proporção que você falou agora em relação à questão da epilepsia. A epilepsia é um pouco mais difícil, porque você já reencarna com o cérebro propício àquilo. A loucura você pode, por causas externas, adquirir a loucura. E pelo que me consta, a epilepsia não. A causa é interna, é do espírito mesmo, e ligação em relação ao cérebro fora de contexto. A loucura não. Loucura não. Você pode ficar louco por uma ideia. Por exemplo, cidades inteiras da Alemanha, quando soube que Hitler cometeu o suicídio, cidades inteiras, as pessoas se reuniram e cometeram suicídio, um ato de loucura. Mas qual foi a preparação? A preparação é que o Hitler era o chefe, o Führer era o chefe, não podia nunca morrer. De quebra, ele cometeu o suicídio. Então, as pessoas passaram a imitar o Hitler. No filme A Queda, a gente vê isso, no book de Hitler. As pessoas pegando revólver. Filmes sobre o Hitler. O filme é perfeito. As pessoas pegam o revólver e dão um tiro na cabeça. Mas, isso é um chá de loucura. Desculpe, para fechar a história. Isso é um chá de loucura. Seria um chá de loucura coletivo, basicamente. No caso da Alemanha, em algumas cidades foi coletivo. Falar em coletividade, aqui na Guiana, acho que francesa, o pastor Jim Jones, se não me falha a velha memória, mas era não sei o que Jones, americano. Jim Jones. E chicaneiro satirizar no programa dele, Six City. Muito bem. Nesse caso, ali foi uma loucura coletiva, foi uma obsessão coletiva, porque eu era menino, isso foi no início dos anos 70, e aquilo me chocou muito, aquilo me marcou muito desde da minha juventude. Você, qual é a sua visão? Primeiro que ele fez aquela pregação e garantiu um paraíso na Terra, que era ali na Guiana francesa, inglesa. Aí de quebra, o grupo que é em torno dele ficou fanático. Mas no filme a gente vê que ninguém quis tomar o veneno, não. Tomava a força. Tomava força. Quem chegou lá e não aceitava, pegava pela cabeça e por atrás, escangotava, gritando, jogava o veneno na boca da pessoa. Quer dizer, não foi tão coletivo, não. Coletivo foi a loucura dele ir para sair dos Estados Unidos, uma sociedade desenvolvida, belíssima, bonita, mas vai dentro do mato. Certo? E ele fez. Aí a loucura mesmo foi do Jim Jones e seus asseclas. A turma que fez isso. Que fez isso. Muito bem, seu Suárez, muito bem. Tem uma pergunta que chegou agora que eu vou ter que dividir porque ela é bastante grande e aqui não passa no nosso PowerPoint, não passa mais de 200 caracteres. Então eu vou ler e tem outro pedaço. Quando desencarnamos, podemos ficar presos ao corpo durante algum tempo. Em alguns casos, por muito tempo. Me corrija se eu estiver errado. Então, a pessoa pergunta, quando desencarnamos, podemos ficar presos ao corpo durante algum tempo. Ou, em alguns casos, muito tempo. Me corrija se estiver errado. Aí vem a segunda parte da pergunta. O que acontece quando o corpo é cremado antes do espírito se desprender do corpo? Quais as sensações que o espírito pode perceber? Souza, de Felipe Camarão. Vamos lá. No livro Além da Morte, de psicografia de Walter Pereira Franco, sobre um personagem que serviu à Amazônia do Caminho. Eu perguntei, mas Divaldo, o Rui Espera correu. Ele disse que era uma pessoa altamente ligada ao trabalho. Otília conta no livro de Divaldo que ela seguiu o enterro dela. Ela foi dentro do corpo. Ela se viu sendo enterrada. Otília, uma servidora do caminho de alto nível. Então, é possível que ocorra isso. A pessoa muito presa e não sai do corpo. Ao contrário de Adelaide Câmara,
Que aqui ela de mesmo Natal, cortou. que chama-se Aura Celeste, e está no mundo em obreiro de vida eterna, é a serva fiel. A Serra Ela Fiel. desliga de 7, ela desliga 600 de força. A espiritualidade é que desliga o último, o coronário. Mas ela fez isso, ela fez com a sensação de libertação. A Otília foi presa, ela foi enterrada com a sensação de vida. É um outro caso também que. Pois não, pode dizer. Pode é um falar. pouco doloroso, né? Um outro Vamos lá. caso também que a gente poderia alencar seria o caso do irmão Jacó, o Frederico Fiedger, no livro Voltei, que ele ficou lá preso dentro do caixão sem conseguir sair. Foi preciso a filha dele quase que arrancá-lo à força, no bom sentido. A filha parece chamar-se Marta, né? Marta. É, Olha, eu li, irmão, eu voltei, Voltei. irmão Jacó, faz muito tempo. O todinho é que ele foi dirigente da FEB e passou aquele momento que passou. E bom, ele foi cercado por um grupo de espíritos nervosos e começaram a gritar para ele: você nem luz tem, você está tudo apagado. Ele olhou para o corpo dele, é tudo opaco. Foi para ele que Bezerra Menezes ensinasse alguns exercícios para ele brilhar. Está lembrado desse detalhe? Lá no final do livro, ele começa a brilhar, ele pensa que é um espírito, não, é você mesmo, agora é você, caba. É. E é o Bezerra que ensina ele a fazer isso. É interessante, pelo fato de nós sermos instrutores espíritas, divulgadores da doutrina, não quer dizer que nós somos espíritos avançados, não. Nós somos esses devedores que escolhemos a doutrina espírita num ambiente hostil, e o ambiente no Brasil está ficando mais hostil ainda, e a tendência é piorar, tá certo? E começaram a destruir os terreiros de Umbanda, a tendência é chegar à casa espírita, kardecista, quer dizer, nós escolhemos uma terra de nossos credores com os quais nós temos dívidas grandes a ressarcir. E, por que pareça, queiramos ou não, Jesus disse que nós só sairíamos daí enquanto nós pagássemos o último ceitil da nossa dívida. Cá para nós, durma com um barulho desse, durma. É muito sentiu para pagar, né, Sidônia? É, Ô, Soares, mas então, daqui que chega o último, hein? então, o resumo da ópera. A cremação, Sim, a cremação. ela não é recomendável como ela é, ou pode ser recomendável no caso. É recomendável. Emmanuel, em O Consolador, limita um prazo, parece-me, de 72 horas. Após. Após a medicina dizer que você está morto. No meu Muito caso bem. pessoal, no meu caso pessoal, eu repetindo para vocês, é que eu já fiz o testamento, peguei a minha filha Alane, e na ausência dela, Alan e Alisson, eu deveria ser cremado. Porque é uma forma de eu me libertar do plano terrestre. Eu sendo enterrado, o meu duplo etérico poderá ser usado pelas trevas, ser vivificado e eu servir de instrumento de vampiragem. Eu não quero isso. Se eu quero sofrer, eu sofro lá nas trevas, não no meu corpo. Então vamos cremar para eliminar qualquer ligação com o plano terrestre. A minha ligação vai ser com o plano espiritual. É isso. Muito bem, Soares, chegou agora, a gente já está no final do programa, mas chegou uma perguntinha que eu quero fazer a você. Que é o seguinte, é do Chagas, Dom Eliseu Açu, aqui no Açu, Rio Grande do Norte. O que é morte? O que é a morte? E ou morrer? O que é a morte? E o que é morrer? No plano material, segundo a ciência médica e a medicina, é quando todos os órgãos deixam de funcionar. Então, houve a morte física detectada. Porque, de outra maneira, a gente não tem como explicar. Não, eu morri e voltei. Não, você passou por um momento de morte aparente e voltou. Isso é muito bem estudado por um escritor francês no século XIX. As mortes aparentes. Certo?
Há relatos no Brasil de morto que voltou a viver. Mas hoje, a ciência, porque antigamente você tinha o coração como a última fronteira. O coração parou de bater, você clinicamente está morto. Isso até 40, 50 anos atrás. Até geral. Até Porque geral. para ver o transplante, você tem. Só tira o coração do transplante se houver a morte encefálica torácica, né? Então, aí você tira. Enquanto tiver vida na cabecinha, segundo Sim, aí pronto. Mas Nivaldo, antigamente era o coração. E depois a ciência avançou que seria a morte cerebral. Quer dizer, o cérebro parou de funcionar, ele não está mais. Então, é cérebro, isso. cérebro e torácico, né? Assim, Hum. foi declarada a morte cerebral, pode tirar o coração. Um transplante pode tirar. Nessa situação é que a espiritualidade recomenda. Antes, não. Então, hoje a palavra final é realmente da ciência, tanto espiritual como material, A o morte cérebro parou de cerebral, funcionar e não tem mais tórax, volta, não tem mais pra onde o é o cabo. tórax, é para tórax cerebral, do tórax para cima, aí você tira. Mas há uma corrente que diz, não, o corrente da morte torácica, o coração morre também, então vamos culpar isso aí. Mas a venda da morte cerebral é irreversível. E parece, peço desculpas aos médicos, a quem fez as ciências médicas, ou quem não concordar, que a morte cerebral me parece seria o suficiente, né? É. Inclusive, quinta-feira nós vamos ter com o doutor João Madeira, lá de Criciúma, aqui na quinta-feira Paraná. próxima. Vamos ter, ele é médico, né? Cirurgião médico, e ele vai falar sobre espiritualidade e saúde. E É aí a gente vai, quinta quinta-feira próxima, né? próxima. Eu vou Quinta-feira próxima. assistir. Garanto Certo? assistir. Muito bom, muito bom. Inclusive a esposa É, dele é, tá. o horário é o meio, 19 horas. Mesmo horário, 19 horas. Meu amigo, nós já chegamos aí no final. Eu quero agradecer a você mais uma vez, porque eu acho muito interessante, porque você consegue responder as perguntas muito rapidamente. Não é aquele caba que fica, sabe, meia hora para responder uma pergunta. Então a coisa flui, que é uma beleza. Eu quero lhe contratar para você fazer a prece a peso de ouro, mas antes de você fazer a prece final, eu quero falar da programação, do finalzinho da programação da nossa web rádio, né? Então nós tivemos hoje, pela web rádio Estação da Luz, o nosso irmão José Soares fazendo o seu programa Espírita, Perguntas que o Espiritismo Responde, com o nosso querido José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, como todos acompanhamos aí, acabamos de acompanhar. Uma outra coisa também que eu quero falar e dizer da nossa programação matutina, né? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Então, nós temos programas às 8 horas da manhã, de segunda a sexta. Na segunda e na sexta, quem comanda o programa é o nosso irmão Amadeu Ferreira e Renato Bezerra e equipe. O nome do programa é Nos Domínios da Mediunidade. Isso, segundas e sexta, como ocorreu agora, sexta agora de 8 horas da manhã. Terças e quintas, nós temos o programa Espírita Construindo Pontes para a Eternidade, com nosso irmão Delcio Soares e Marília Soares e equipe lá de São Paulo. Eles fazem um programa na terça, falando sobre o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e na quinta-feira, sobre o livro dos Espíritos. Na quarta-feira, nós temos com o nosso irmão Alexandre Santos e equipe o programa Filosofia, Ciência e Moral. Eles estão terminando o Código Penal da Vida Futura, já estão lá no item 25, 26, se não me falha a memória, até o 33. Então, um programa muito interessante. Nós queremos falar de duas grandes estreias que nós vamos ter agora em novembro. No dia 10 de novembro, é uma terça-feira, a partir das 20 horas, é um novo horário na web rádio. Nós teremos o programa Espírita Herculano e o Homem no Mundo, que será ancorado pela professora Heloísa Pires, que é filha, né, do Herculano Pires, e essa menininha que está agarrada no pescoço dele, junto com o nosso irmão Adalberto Magno e Wagner Tadeu, lá da região de Sorocaba, em São Paulo. Os três vão apresentar esse programa sobre a vida e a obra do nosso querido
Herculano Pires, que, segundo Emmanuel, foi a melhor régua que mediu Kardec, né? E também teremos a estreia, dia 3, agora terça-feira próxima, aí às 19 horas, do programa Espírita Salve-se Assim, Maria de Magdala, com o nosso querido Henrique França. O Henrique, ele tem uma ONG chamada justamente Salve-se Assim, que trabalha com a droga, as drogas que as pessoas usam, os drogados, de tão lícitas como ilícitas, não só a nível material, mas também a nível espiritual. Ele é lá da Comunhão Espírita de Brasília. Então, são essas duas nossas grandes estreias que teremos em novembro. E possivelmente a partir de novembro, Soares estava me solicitando para que o programa dele viesse para quinta-feira, né? Para quinta-feira em vez da sexta. Olha, ó, Rochelle mandou um beijo para você. Atrasado, mas mandou. Rochelle é como chuva de verão. Tarda, Mas não falha. Então, muito bem. E aí, possivelmente, não nessa quinta-feira, porque já temos com o Dr. João Madeira, mas a partir da segunda semana vamos trazer o programa do nosso Soares para as quintas-feiras. Amanhã, deixa eu botar para cá, sábado, nós iremos para a Flórida, nos Estados Unidos, falar com o nosso irmão Marcelo Ferreira, a Thalita de Souza e a Daniele Ferrato. Eles fazem parte do conjunto musical, do grupo musical espírita BSS Harmony, da Flórida, nos Estados Unidos, que eles fazem justamente música e arte a nível espírita. E o tema do programa é justamente isso, o espiritismo. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz, que inclusive é uma frase do nosso querido Gonzaguinha. No domingo, fechando a programação da semana, nós teremos o programa Espírita, Atualidade do Pensamento Espírita, com o nosso irmão Cosme de Olindo e Silvia de Almeida, lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, no bairro da Tijuca, que vai falar sobre um tema muito interessante: quem tem medo da morte. Então, vai ser um programa muito, muito bom, muito interessante. E eu quero aqui convidar especialmente, já estamos falando aí na segunda-feira com o nosso irmão João Madeira, melhor dizendo, o programa Espiritualidade e Saúde, ele é da Sociedade Espírita Seara de Jesus, lá de Criciúma, Santa Catarina, segunda-feira. Na terça-feira, a estreia do programa Salve-se Assim com o nosso irmão Henrique França. E na quarta-feira, nós teremos um programa todo especial com a nossa querida Elsa Rossi. Ela é presidente da Federação Espírita do Reino Unido. Ela vai estar aqui falando conosco sobre o movimento espírita no Reino Unido e no mundo. Será quarta-feira, dia 4. Aqui no Brasil será 19 horas e no Reino Unido será às 22 horas. Então, estamos aí com quase toda a programação já fechada também para a próxima semana. Soares, é essa a nossa programação, a nossa divulgação. Eu agradeço a você e peço que o amigo seja o portador da nossa rogativa em forma de bálsamo, em forma de bênção, para encerrarmos esse programa, meu querido. Da Seara Espírita, encarnados e encarnados, só tenho a agradecer a oportunidade que o céu nos proporcionou na noite de hoje. Que possamos continuar sinceros, honestos, firmes na fé que escolhemos. A fé espírita baseada na razão. Muita paz para todos nós. E muito obrigado e um beijo no seu coração, meu amigo José Soares, e até sexta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado, meu amigo. A nossa programação continua, a Web Rádio continua com a sua programação, e nós desejamos a todos vocês uma boa noite, paz com Jesus. Jesus no coração. Muito